Apresentação do TCC do curso de Direito. Meu nome é Sidney Ferreira Bernardes, sou aluno do curso de Direito das Faculdades Integradas de Aracruz, a FACS. Antes, quero cumprimentar e agradecer ao professor Ronaldo pela sua dedicação, pela sua paciência e pelas suas orientações. Muito obrigado. Quero cumprimentar o professor Diego e também quero cumprimentar o professor Wellington. Bom, inicio a minha apresentação com o tema Aspectos Constitucionais do Inquérito Policial e a discussão a respeito do contraditório e da ampla defesa. O meu trabalho de pesquisa objetivou realizar uma reflexão em torno dos aspectos constitucionais do inquérito policial e a sua discussão a respeito do contraditório e da ampla defesa em uma investigação preliminar conduzida pela autoridade competente. Procedimento este utilizado por todas as polícias judiciárias do Brasil e tem como principal atividade estatal de investigar a prática delituosa e esclarecer o delito e definir a sua autoria. O ponto de partida do meu trabalho está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, que assevera: os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Como podemos ver, o legislador parece ter sido a sua vontade de estender todas as garantias a qualquer cidadão sobre os quais o poder público, em geral, esteja atribuindo a autoria de um fato, quer seja de natureza penal, quer seja de natureza administrativa, independentemente do órgão acusador. Portanto, com a ocorrência de um crime, surge para o Estado o direito de punir em concreto a pessoa física ou pessoa jurídica. E para atingir esse objetivo, o próprio Estado criou mecanismo, primeiramente, codificando aquelas ações consideradas mais lesivas à sociedade e também os procedimentos mediante os quais tais fatos seriam investigados. Pois bem, com o advento da Constituição de 1988, ocorreu no Brasil a democratização do Estado brasileiro, o reconhecimento de vários direitos fundamentais da pessoa humana, a constitucionalização das leis infraconstitucionais. Isto significa que todas as normas precisam ser interpretadas à luz da Carta Magna, pois esta deixa de ser apenas um instrumento político, disciplinando uma relação entre indivíduo e Estado, passando também a ser uma fonte normativa. Sobre essa ótica, o devido processo legal nos mostra que o contraditório e a ampla defesa são instrumento de garantias democráticas, oportunizam o direito de produzir provas, de acompanhar a instrução, de impugnar as ações contrárias e interpor recursos, ou seja, aproxima-se o indivíduo da administração em defesa dos seus interesses. A Constituição é o fundamento de toda a ordem jurídica no Brasil. Pode-se constatar, com base nos princípios nela inserido, que o sistema processual adotado no Brasil é o acusatório, e por tais razões, a discussão sobre os aspectos constitucionais do inquérito policial a respeito do contraditório e da ampla defesa se faz necessário, uma vez que compreende direitos e garantias fundamentais expressos no próprio texto constitucional. Todavia, o devido processo legal busca-se, enquanto conjunto de atos coordenados que têm como objetivo o julgamento de fato, visando a satisfação da pretensão do Estado de punir ou não punir. Assim sendo, os órgãos que compõem o Estado têm o dever de realizar suas atividades a partir da inspiração produzida pela Constituição, não havendo mais espaço para abusos. Tais preceitos devem ser observados pelas autoridades responsáveis pela investigação preliminar.
sobretudo o inquérito policial, procedimento vigente no Brasil e que tem cunho inquisitorial. Dito isso, passo para analisar o princípio da ampla defesa, que tem como algumas exigências, decorre especialmente da identificação dos fatos com base em que se apura a infração, dá ao acusado ou ao investigado a ciência da infração por ele praticada, garanti-lo a defesa prévia, a defesa técnica e garantir a ele também o acesso ao inquérito policial e aos autos. Depois de esclarecer que o direito à ampla defesa se apresenta como possibilidade juridicamente protegida pela Constituição, de fato, o regime jurídico que exige a ampla defesa e o contraditório vincula o exercício de diversos comportamentos públicos, principalmente aqueles com potencial sancionatório, como é o caso do exercício do poder de polícia. As sanções e as medidas de polícia administrativa devem observar o rito procedimental previsto no ordenamento jurídico, com direito ao contraditório e à ampla defesa. O princípio do contraditório situa-se especialmente no movimento dialético, ou seja, na ação de um terceiro rechaçar argumentos públicos que lhe são ao contrário, de apresentar provas que contradigam as afirmações estatais, de requerir testemunhas ou até mesmo de recorrer da decisão final em sentido oposto aos seus interesses. É preciso, dentro do devido processo legal, assegurar a paridade de armas entre as partes da relação jurídica, Estado e cidadão. Daí a doutrina afirma que o contraditório exige diálogo, alternância de manifestações das partes interessadas durante a fase instrutória. Afinal, deve fluir da dialética processual, o que significa que todas as razões produzidas devem ser sopesadas, especialmente aquelas apresentadas por quem esteja sendo acusado, direto ou indiretamente, de algo sancionável. Cito aqui a jurisprudência do STF, que vem fazendo prevalecer o contraditório da limitação dos direitos, programando a nulidade na hipótese de ausência de processo administrativo. Abro aspas. As garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório devem ser asseguradas nos casos em que ocorra a imposição a determinadas pessoa ou entidade pública ou privada na limitação de direitos sob pena de nulidade da própria medida restritiva. Fecho aspas. A obviedade, se o contraditório for assegurado, ausente está vício capaz de comprometer a atuação estatal. Não há ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa inerente ao devido processo legal quando, em procedimento administrativo, o interessado notificado ou intimado deixa sem justa causa de apresentar defesa no prazo legal. Professores, indo para a conclusão do meu trabalho, concluo dizendo ser indispensável a concretização da ampla defesa, bem como o movimento dialético inerente ao contraditório, com as obrigações exigidas do Estado impostas ao cidadão que se relacione com o poder público, convocando a participar da boa-fé dos diversos procedimentos administrativos. Afinal, em um Estado democrático de direito, o único modo de alcançar objetivos como a moralidade, a impessoalidade, a imparcialidade, a boa-fé objetiva, a confiança legítima e a eficiência da administração pública é observar os procedimentos os quais se orientem rigorosamente pelas garantias constitucionais resultantes do devido processo legal, sendo este processo administrativo, sendo este processo penal. Aqui eu concluo agradecendo. Muito obrigado.